Olá, meus alunos, mais uma vez aqui com vocês, nosso glorioso dia de biologia, né? Biologia, que eu sempre falo, é top das galáxias, né? Professor Silvinho Santos aqui com vocês, de novo, novamente, né? Por que eu estou falando de novo, novamente? Porque quem tem vindo aí com vocês é a professora Tabita, tá? Mas agora a gente está fazendo aqui essas misturas, né? Um pouco ela vem, outro eu venho, tá bom? Para estar aqui com vocês, até porque a gente fica com muita saudade, né? E passar uma unidade assim todinha, sem aparecer aqui com vocês, é muito chato, né? Então a gente às vezes até pede, não, deixa eu dar essa aula aqui, vamos lá. Enfim, a gente divide de uma forma que fique bem mesclada aí para vocês, tá bom? Hoje aqui comigo o professor intérprete Sâmio, tá? Fazendo a interpretação de Libras com vocês. E o assunto, lembrando, na última aula nós falamos sobre o desenvolvimento embrionário, né? O desenvolvimento embrionário, ele é básico em alguns grupos de animais. Como assim, professor, básico? Ele é bem parecido, tá bom? Em alguns grupos de animais, de seres vivos, na verdade, tá? A gente usou até um exemplo como o anfíoxo, né? Um protocordado que existe aí, que ele é um ancestral aí de várias linhas dos vertebrados, tá bom? E nós vimos ali a questão da segmentação, a gente viu que a questão da mórula, a gente viu a questão da gastrulação, a gente viu como é que se desenvolve os tipos de ovos com relação ao vitelo, né, que é aquele líquido nutritivo. Vimos um apanhado sobre a questão do desenvolvimento embriológico de uma forma bem geral, digamos assim. Hoje, joga na tela aí, por favor, a gente está abordando um assunto dentro ainda desse tema, claro, desenvolvimento, né, embrionário, mas hoje a gente está mais voltado aí para o desenvolvimento embrionário humano, tá? E mais uma vez, eu digo para vocês que o desenvolvimento embrionário, ele é o desenvolvimento que vai do período desde a fecundação até o nascimento do indivíduo. Então, esse período que a gente chama popularmente aí de gestação é o desenvolvimento embrionário humano, no nosso caso aqui que a gente vai abordar hoje, tá? Então, esse tópico, né, é um desenvolvimento embrionário humano e o nascimento na espécie humana, tá? Bom, como habilidades, o que a gente tem? Compreender os processos de reprodução associando ao seu desenvolvimento embrionário. Bom, o desenvolvimento embrionário humano, pessoal, como eu acabei de falar, é o período de gestação. Nesse período vão acontecer os vários fatores que a gente viu na última aula, tá? Quais foram os pontos? Segmentação, gastrulação e organogênese, tá? O espermatozoide e o óvulo, eles se encontram no momento da fecundação, ok? Após o ato sexual. A partir daí, ele vai sofrer um processo mitótico, ele vai formar uma célula ovo, que a gente diz, né? A fusão desses dois, e a partir daí, essa célula vai passar por vários processos mitóticos, que vão gerar novas células, fazendo com que aquele bolo de células ela se torne um organismo com o passar do tempo. Em alguns animais ou em alguns seres vivos, isso se dá de forma diferente, mas a base é a mesma. O que a gente está vendo hoje, que você vai sentir muita semelhança com a última aula que nós tivemos, a gente vai ver hoje sobre o ser humano, tá bom? Que é o que, claro, nos interessa mais no sentido de a gente conhecer como se dá o nosso desenvolvimento, tá bom? Joga na tela aí, por favor. Então, a gente tem aqui a foto, né, de um bebezinho dentro do ventre da mãe, claro, e aqui a gente consegue perceber o que é o cordão umbilical, né? O cordão umbilical, que é esse canal que faz a passagem aí dos nutrientes que vem da mãe para o filho, e até mesmo as trocas gasosas, sanguíneas entre eles, enfim, tudo que o feto, né, ele recebe é proveniente do organismo da mãe dele, né?
Então, o que acontece? Tudo vai se iniciar nesse processo aqui, pessoal. Ó, eu vou até mudar a cor para ficar mais destaque. Fertilização. O que é a fertilização, pessoal? É quando o espermatozoide se encontra com o óvulo. Esse óvulo da mulher, ele vai ser fertilizado pelo espermatozoide. Então, após a fertilização, acontece a formação do que a gente chama de zigoto, que também é conhecido popularmente como célula ovo, tá? Célula ovo ou zigoto. Então, esse zigoto, ele vai ser, a partir de agora, o portador do material genético do espermatozoide do óvulo. Lembra? O que era 2, óvulo, espermatozoide, se encontram e agora eles formam apenas uma célula, tá bom? Essa célula é chamada zigoto. Uma vez formada, ela vai se dividir muitas vezes, que é aquilo que nós vimos na última aula. Ela vai ter a fase dela de mórula, tá? Até chegar na fase de blástula, tá bom? Vou escrever para cá, blástula. O que é mórula e blástula? São fases de replicação celular que esse zigoto vai sofrer até ele se formar de verdade um feto, ok? Então, o que aconteceu até aqui? Fertilização, espermatozoide e óvulo, que a gente também chama de fecundação, formação do zigoto, né? Automaticamente a união dos materiais genéticos de espermatozoide e óvulo, formando agora um novo ser, né? Uma nova célula, que vai se dividir em mórula até chegar em blástula, e esse já é o processo de desenvolvimento embrionário. Nesse caso aqui está acontecendo a segmentação, que é aquelas divisões celulares, tá? Então, o zigoto, ele vai sofrer várias mitoses. O que são mitoses, pessoal? Responde aí para mim. Mitoses são divisões celulares nas quais uma célula dá origem a outra célula igual, com o mesmo conteúdo genético, tá bom? Então, para uma célula ovo se desenvolver, ela tem que sofrer várias mitoses. Então, vai ocorrer dessa forma, com as mitoses, a diferenciação e especialização, né, dos tecidos. Como assim, professor? Isso aqui é muito importante você ter muito em mente, prestar bem atenção. Quando a gente fala da diferenciação e especialização, pessoal, dos tecidos, no caso, das células, o que vai acontecer? Nós somos originados de uma célula só, né? Eu quero dizer assim, o meu organismo, ele evoluiu de uma célula, que era a célula ovo. Essa célula ovo foi sofrendo várias mitoses, ou seja, várias divisões. E vocês há de convir que eu tenho vários órgãos diferentes, né? Nós temos órgãos diferenciados que exercitam ou exercem funções diferentes. Eu tenho o meu intestino, eu tenho o meu sistema nervoso, eu tenho o meu sistema respiratório, eu tenho o meu sistema locomotor, meu sistema urinário. Todos esses sistemas, eles são formados por células. Aí eu te pergunto, será que todas as células são idênticas? Tanto a do sistema nervoso, quanto a do sistema urinário, quanto a do sistema digestivo? Será que todas elas são iguais? Não, pessoal. Se aquele tecido, né, ele tem uma função X, as células que são necessárias para atuar nele nem sempre são iguais à do outro tecido Y, por exemplo, ok? Como eles são sistemas diferentes, geralmente eles vão precisar de células que têm funções diferenciadas também, ou seja, a célula do sistema Y vai trabalhar para aquele tipo de exercício. As células do tecido do sistema X vai ter funções apropriadas para aquele tipo de sistema, ok?
Então as células são diferenciadas nesse sentido. Aí vem a formação de tecidos que a gente vai ver mais para frente assim nas aulas. Mas aqui vocês conseguem perceber, ó. A gente tem uma célula, várias células vão formar o quê? Tecidos, tá bom? Esses tecidos vão formar órgãos. Esses órgãos vão formar o que a gente chama de sistemas, e esses sistemas vão formar os organismos, entendeu? E tudo isso, olha que interessante, já começa a acontecer nesse período em que as células ainda estão se dividindo ali nos primeiros dias, né? Principalmente ali no primeiro mês, tudo já está se organizando da forma que vai ter que desenvolver. Ele passa uns dias, essa célula ovo, ela passa ali alguns dias se organizando, né, para que cada parte do organismo se desenvolva da forma adequada. Então, nós temos aqui, ó, na imagem, a gente consegue perceber uma célula que vai se diferenciar em outras células, né, em vários processos mitóticos que eu falei, ó. E cada uma dessas divisões, né, dessas várias divisões que vai acontecer, você consegue perceber que ela dá origem a células diferenciadas, ó. Células epiteliais, sistema nervoso, células musculares e assim por diante. Células ciliadas aqui, ó, você consegue perceber bem aqui, essa célula aqui é uma célula ciliada, ó. É uma célula de absorção, entendeu? Essa outra aqui já é a célula sanguínea, essa mais da frente ali. E a última lá são células do sistema nervoso. Vocês estão entendendo? Então, cada célula dessa, ela é especialista numa determinada função. Ou ela exerce um tipo de função diferente. Isso vai depender do sistema onde ela está atuando. Então, é por isso que nós temos todo um conjunto de sistemas funcionando para que a gente possa sobreviver, ok? E isso acontece na hora da formação aí embrionária. Tudo isso passa aí pelo processo embriológico, tá? Joga na tela, por favor. Então, né, como eu falei, o zigoto sofre essas diferenciações e vai dando origem às células diferenciadas, né? Até mesmo, pessoal, o osso é formado por células, tá? A gente... tem muita gente que, por o osso ser uma estrutura rígida, não, o osso não é formado, ele é formado só por cálcio. Não, o osso ele é formado por células, tá? Então a fecundação ocorre na terceira porção da tuba uterina. Isso aqui é interessante, pessoal. Ó, eu vou desenhar aqui no meio bem pequenininho um útero. Claro que de uma forma esquemática, assim, tá, pessoal? Bem aqui ficam os óvulos, os ovários, aliás. E vocês conseguem perceber que existe um trecho aqui mais estreito, onde está esse xizinho aqui. Isso aqui são as tubas uterinas. Claro que elas são um pouquinho mais longas, mas eu estou fazendo aqui de uma maneira mais didática, tá? Geralmente é aí que o óvulo se encontra com o espermatozoide, não é lá no meio do útero, tá bom? Até porque o óvulo, ele é uma célula que ele não tem sistema locomotor, como tem, por exemplo, o espermatozoide. O espermatozoide, ele tem ali, né, a cauda que faz ele se locomover. Já o óvulo, ele é redondinho, sem estrutura locomotora. Então, o espermatozoide vai ao encontro do óvulo no útero e ele vai procurando. Só que o óvulo está sempre lá perto do ovário, que ele saiu do ovário e como ele não tem essa estrutura, ele fica por ali, sujeito ao próprio fluido do uterino, entendeu? Então, quando ele chega nessa região, o espermatozoide é geralmente por ali, nas trompas, né, nas tubas uterinas, é que vai estar o óvulo. Então, eles acabam se encontrando ali, tá? Então, ó, depois que ele se juntou, digamos assim, que ele fecundou o óvulo, esse zigoto, o que ele vai fazer? Ele vai viajar, de uma maneira assim mais popular falando, ó, ao longo do útero.
enquanto vai se multiplicando, ou seja, a partir do momento em que eles se encontram, formam o zigoto vem vindo, ele fica ali bolando pelo útero, né? Ele vai vindo para o centro do útero e vai sofrendo aquelas diferenciações mitóticas que a gente falou, morulação, a formação da blástula e vai se desenvolvendo. Então, aproximadamente 3 dias após a fecundação, quando a mórula já apresenta aí cerca de 16 células, ou blastômeros, que a gente chama, né, ela se direciona ao útero, essa célula ovo, né? E ela vai passar por um processo, pessoal, que chamam de nidação. Tá? Nidação. O que é a nidação, pessoal? Ela é o processo de fixação dessa célula ovo no útero. E a partir desse momento, sim, que se caracteriza ali, a gente pode dizer, uma gravidez, né? A partir dali, agora sim, existe uma célula que vai começar a precisar do organismo materno para estar se desenvolvendo em termos de nutrientes, em termos de proteção, ok? Porque agora ela está anexada ao corpo materno, né? Ao organismo materno. Isso sim acontece lá na região uterina, né? Então, só recapitulando, o óvulo, ele sai do ovário e fica ali pelas tubas uterinas, tá? Aí o espermatozoide penetra no útero, vai procurando e se encontra com esse óvulo lá nas tubas uterinas. Aí ele fecunda esse óvulo, vai formar a célula ovo, essa célula ovo vai vindo ali, digamos assim, livre, né? Pelo útero, vem bolando até chegar no centro do útero, digamos assim. Aí ele se anexa à parede do útero num processo chamado nidação, tá bom? Então, 5 a 6 dias, né? Como está aqui na foto, formação do blastocisto, ele entra no útero, olha que interessante. E em 8 dias o embrião recém-formado se anexa à parede do útero, como está aqui nessa figura 2 aqui, né? Vou numerar para a gente se entender melhor, tá? Então, como eu falei aqui, ele vem bolando até que ele gruda, digamos assim, na parede do útero. Na 3ª semana vai acontecer o quê? O aparecimento da linha primitiva. Desenvolvimento do notocórdio é o que vai dar mais tarde, né? O notocórdio é o que vai dar mais tarde origem aí, vai ser substituído pela coluna vertebral, tá? E a diferenciação em 3 camadas também desse embrião, que é o quê? Ectoderme, endoderme e mesoderme, né? Por quê? Porque nós somos seres triblásticos. O que são seres triblásticos, pessoal? Nós temos 3 folhetos germinativos. Cada um desses folhetos, endoderme, mesoderme e ectoderme, eles vão dar origem a uma determinada parte do organismo. Eles são responsáveis pela formação de determinadas estruturas. A ectoderme é a camada mais externa e ela vai dar origem a quem? A pele, dentes, glândulas do sistema nervoso e salivar, né? Já a endoderme, ela é uma camada mais interna e vai dar origem a quem? Epitélio dos sistemas respiratórios, digestivo e gênito-urinário. O que é o sistema gênito-urinário, pessoal? Rins, bexiga, né? E os órgãos por onde a gente, no caso, pênis e vagina, ó, a uretra, enfim. Mesoderme, camada entre a endoderme e a ectoderme, que vai dar origem ao tecido conjuntivo. Então, quando você ouvir falar em triblásticos, isso aqui é interessante, hein, pessoal? Isso aqui geralmente pode vir alguma questão do Enem, por exemplo, né? Ele não vem perguntando o que é um triblástico, um ser triblástico, não. Mas ele vem lhe falando, os animais triblásticos são bababá, não sei o quê. Ou seja, eles te dão um contexto. Tu tem que saber o que é para você entender a questão. Quando falar em seres triblásticos, quer dizer que são seres formados pelos 3 folhetos germinativos. Ectoderme, endoderme e mesoderme.
E quando ele é só diblástico, ele só tem 2. Mas quais são? Ectoderme e endoderme. Ele não tem a mesoderme, tá bom? Não esquece disso. E o aparecimento dos vasos sanguíneos, né? E o coração primitivo. E claro, com o aparecimento dos vasos sanguíneos também aparece o sangue aí na 3ª semana. Então vocês estão percebendo que esse período inicial é um período muito delicado, porém, é um período, é tudo muito minúsculo, mas nesse minúsculo está acontecendo toda a divisão que vai ser necessária para o desenvolvimento do nosso organismo até esse tamanhão que a gente tem hoje. Entendeu? Joga na tela. Vamos lá. Continuando. 18 dias e 4... Opa, deixa eu voltar aqui. 18 dias, né? O coração começa a funcionar e o embrião ainda não tem esqueleto. Olha como o coração é importante, pessoal, né? O cara ainda não tem nem esqueleto, mas o coração já está batendo, ou seja, ele já necessita de um sistema cardiovascular para que esse organismo receba aí os nutrientes, ainda que ele não tenha aí esqueleto. Então, quando chega a 4 semanas, aí, aproximadamente 1 mês, esse indivíduo já começa a tomar uma forma, digamos assim, mais, como é que eu vou dizer? Mais semelhante àquelas que a gente conhece, né? A forma de seres vivos. Ele ainda não tem um formato de ser humano, mas já tem um formato de um ser vivo, né? Que já não é estranho para a gente, tá bom? Na 4ª semana, ó, tem 0,4 ou a meio centímetro de comprimento, né? Muito pequeno ainda, isso com 1 mês. Tá? Pesa aí 4 miligramas, né? No caso, 4 gramas. Tem a forma de um C, né? Aquela forma fetalzinha, né? Que a gente conhece de um embrião. Então, as 3 camadas germinativas diferenciam-se nos vários tecidos e órgãos, ou seja, aqueles tecidos, endoderme, mesoderme e ectoderme, eles se diferenciam nos seus devidos órgãos, né? Começa essa diferenciação, tá bom? Aparecem os botões que vão dar forma aos pulmões. Isso tudo aí na 4ª semana, pessoal. Ó. Primeiro mês, hein? Primeiro mês de gravidez, olha o que está sendo formado já aí. Olha que interessante. Aparece o tubo neural que vai dar... Isso aqui é muito importante, pessoal, que é na fase aí, por exemplo, de neurulação. A formação do tubo neural, ela vai dar origem, pessoal, ao sistema nervoso central, que é encéfalo, a medula e a medula espinhal. Olha que interessante. O sistema nervoso do indivíduo, nesse primeiro mês, ele já está sendo formado. Então, geralmente, problemas que possam vir a ser expressados nessa pessoa, muitas vezes podem acontecer no desenvolvimento dessa 4ª semana, né? Durante o período dessa 4ª semana aí, que é o primeiro mês, tá? A crista neural que vai se desenvolver esse sistema nervoso periférico. Então, o sistema nervoso, de uma forma geral, ele já está sendo todo providenciado nesse período da 4ª semana, tá bom? Aparecem os olhos e os ouvidos sob a forma de vaso óptico, ou seja, o indivíduo, ele ainda não enxerga de fato, claro, né? Mas já estão formadas aquelas estruturas que já dão a morfologia desse indivíduo, né? A forma desse indivíduo. Então, ó, 4 semanas e meia, distingue-se a face com olhos, boca e nariz. Ó. Se você prestar atenção, pessoal, eu vou até aqui para a tela aqui. Você prestando atenção nisso aqui, né? Nessa imagem aqui, ó, das 5 semanas. É claro que você olhar de uma maneira vaga para essa imagem, sem você ter um contexto do que eu estou falando, você não vai imaginar que isso aqui é uma pessoa, né? Em processo de formação. Porém, é dedutível que isso aqui, ó, se trata de um indivíduo, de um ser vivo em formação. Quando a gente entra no contexto, já fica um pouco mais fácil você imaginar, né? Que está tendo aqui formação do olho, do nariz, da boca, está tudo
já desenhado, digamos, está rascunhado. O que vai acontecer a partir daqui? É um aperfeiçoamento, né? É um acabamento por parte do organismo nesse período de desenvolvimento embrionário. Lembrando que isso tudo que a gente está vendo aqui é o desenvolvimento embrionário do indivíduo, seja ele homem ou seja ele mulher, tá, pessoal? É o período que vai da fecundação até o nascimento. Nós já estamos aqui na 5ª semana, né? Com 40 dias, as células embrionárias dão origem à placenta. O que seria a placenta? Seria aquela estrutura, né? Um anexo embrionário que vai fazer uma espécie de guarda, né? Das excretas aí do indivíduo. Ela vai também manter alguns nutrientes, né? Para que ele possa estar recebendo ali essa nutrição materna que vem dela, né? Isso acontece aí, a formação da placenta, no caso aqui, aos 40 dias aproximados, tá bom? Joga na tela aí, por favor. 8ª semana, né? Ele tem aí aproximadamente 3 centímetros, né? Já pesa, olha, já está pesado, 2 gramas, pessoal. Ele consegue identificar, né? A gente consegue identificar os olhos, pavilhão auricular, que no caso aqui vem da orelha, tá, pessoal? Nariz, boca. Há uma distinção clara entre os membros superiores e inferiores, ou seja, braços e pernas, tá bom? Nariz é achatado e os olhos muito afastados. Então, é bem ainda, digamos assim, é bem bizarra ainda a imagem, mas já se formando um ser vivo. Apresenta dedos, apresenta o fígado muito grande, né? Vale a gente ressaltar que o fígado, ele é o maior órgão do nosso organismo, né? O órgão interno é o fígado. Desenvolve-se o quê? As vilosidades intestinais, e o intestino enrola-se dentro do cordão umbilical, tá bom? Aparecem os primeiros sinais de ossificação. Bom, pessoal, deixa eu deixar aqui nesse slide. Isso aqui é interessante, ó. Lá no início, quando eu mostrei aquelas figuras de células que estavam aqui, que eu me agachei aqui e mostrei, a gente tinha umas células com vilosidades. Por exemplo, quando eu estava explicando, né, as diferenciações entre os tecidos. No intestino, né, quando diz aqui, ó, vilosidades intestinais. Tá bem aqui assim, ó, vilosidades intestinais. Essas células, por exemplo, do intestino, elas são muito importantes para absorção de nutrientes da nossa alimentação. Afinal de contas, para que serve a nossa alimentação? Para nos trazer nutrientes. A gente não só come e formam as fezes, né, e aquilo é jogado fora e pronto. Não, o nosso organismo ele passa por um processo de seleção, ou seja, a gente ingere a comida e o nosso organismo vai puxar, digamos assim, dessa comida tudo o que ele precisa, que são os nutrientes. Quem faz isso no intestino são as vilosidades intestinais. É através dessa estrutura intestinal que esses nutrientes eles são retirados, né, da comida e são trazidos para dentro do nosso corpo. E essas vilosidades intestinais atuam diretamente nessa função, tá bom? Joga na tela, por favor. 8ª semana, né, o feto já possui algum movimento e os músculos do tronco, membros e cabeça estão já definidos, tá bom? Os vasos sanguíneos principais são já idênticos ao que serão no final da sua formação. Olha, né, 8ª semana, portanto, 2 meses, os vasos sanguíneos já estão ali firmes em termos de morfologia, eles já estão formados e já apresentam uma ramificação de brônquios. Para quem não lembra, os brônquios são as estruturas que levam ar para os nossos pulmões, tá bom? E lá eles vão ter os bronquíolos, lá, os alvéolos pulmonares, que vão fazer as trocas gasosas aí com o ambiente. As narinas estão fechadas, tá? Isso tudo na 8ª semana. Então, o embrião está protegido por um saco fetal, né? O saco amniótico. Interessante, né, pessoal? Uma das funções desse saco amniótico
é a proteção mecânica. Além de nutrição, é a proteção mecânica para que esse feto, é como se ele tivesse que ficar imerso no líquido. Para quê? Para qualquer choque ele esteja ali, ele não se machuca em canto nenhum, entendeu? A natureza é perfeita, né, pessoal? Então ele está protegido por um saco fetal. 9 semanas, não é 9 meses, tá, pessoal? 9 semanas. Não se consegue identificar o sexo do bebê, mas os órgãos genitais já estão se formando, tá? Só lembrando que 9 semanas é aí indo para o 3º mês. Já é, digamos, a primeira semana do 3º mês, tá? Então, já existe um indivíduozinho bem consolidado aí dentro do ventre materno nesse momento. O tamanho da cabeça ainda é muito grande em relação ao resto do corpo e os braços maiores que as pernas, ou seja, tudo muito desproporcional ainda, né? Os dedos das mãos e dos pés estão praticamente desenvolvidos. O nariz e o rosto ganham forma e o intestino recolhe a cavidade abdominal. Ou seja, o intestino ele passa a se posicionar já na cavidade abdominal, que é onde é o lugar dele depois do indivíduo desenvolvido, né? E a placenta está praticamente desenvolvida e assume grande parte de suas funções, como eu citei ainda há pouco. Olha, interessante, pessoal, uma moeda de 1 centavo, né, na 9ª semana, e olha o tamanho desse indivíduo, né? Ele equivale aqui, ó, proporcionalmente, a uma moedinha de 1 centavo, como está aqui na imagem, né? Agora, claro, aqui tem uma imagem de uma visão, digamos, externa, e aqui uma visão da estrutura interna desse organismo. Então, a gente já consegue perceber uma formação óssea, né? Aqui pode ser o fígado ou o baço, né? Porque a imagem também está bem pequena. Se for do lado esquerdo, é mais o baço, né? Tá? Então, vocês conseguem perceber as estruturas internas que já se formaram de uma forma bem complexa dentro da 9ª semana, né? Você consegue perceber que já se formaram bastante estruturas que vão ser vitais aí para esse indivíduo. 10ª semana, os olhos estão semifechados, ok? Então, aqui nessa imagem a gente já consegue, né, distinguir sim. Agora sim, isso é um bebê em desenvolvimento, tá bom? E é também claro para a gente que ele não está, falta um pouco ainda para ele estar pronto, né? Mas a gente já consegue distinguir que é um ser humano, tá bom? Na 16ª semana, o feto explora o corpo e o ambiente com suas mãos. Ou seja, o feto ele começa a ter essa percepção da vida, né? Então é aquela famosa que quando diz que o bebê mexeu, né? É nessa situação aqui, ele começa a ter alguns espasmos e começa ali a interagir com o líquido que está dentro dele, pode dar soluço nele, enfim, né? Todas essas reações nervosas podem estar acontecendo já nessa 16ª semana, tá? E o esqueleto com cartilagem e vasos aparentes, ou seja, o esqueleto ainda prematuro, né? Mas já está ainda cartilaginoso, mas já está ali presente e os vasos sanguíneos, ó, já estão bem formados, a gente já consegue perceber. 18ª semana, 14 centímetros, já está bem grande, né? E o feto ouve os sons do ambiente, tá? 19 semanas a gente consegue perceber a formação das unhinhas dele já, que já estão, né, ficando bem aparentes. Aqui, pessoal, na 20ª semana tem a formação do lanugo. O que é o lanugo? É justamente aquele pelo primitivo, é aquele cabelo que começa a aparecer no indivíduo. Esse nome é lanugo, tá? Então, o cabelo cobre a superfície da cabeça do feto. Esse cabelo que eu me refiro é o lanugo, né? E ele tem 20 centímetros aí. Então, no início da 20ª semana, aparece o lanugo, como a gente acabou de falar, que ele tem uma função, que é o quê? Proteger o bebê no ventre materno de lesões e também manter a temperatura regularizada enquanto ele está imerso no líquido amniótico, que é aquele líquido que eu falei que serve para proteção mecânica também, entre outras funções. Também tem a formação do que a gente chama de vernix,
né? Vernix caseosa, que é uma substância gordurosa que forma, né, na pele, na camada protetora na pele imatura do bebê, contra micro-organismos, como bactérias e outras infecções, tá bom? Então, tudo isso já, até mesmo dentro do ventre, nesse momento, já é necessário uma certa proteção. O corpo ele já tem mecanismos que se protegem aí, ou que já servem de adaptação para o ambiente, no caso aí do lanugo, né, do pelo, que tem a função de regularizar também temperatura, e no caso a Vernix caseosa, que também tem função de proteger de infecçõezinhas aí locais. 24 semanas, aqui algumas figuras, 25, tá? Lembrando que a gestação ela vai durar aí de 30, 35, 40 semanas, por aí, o total, né? Com 28 semanas, o bebê já pesa mais que 1 quilo e mede 38 centímetros ao decorrer do desenvolvimento. Ou então, que ele já está bem maior, ainda agora ele tinha 14, né? Acho que na 18ª semana. Agora ele já tem 10 semanas a mais, né, do que os 14 centímetros, então ele está com 38 centímetros e já pesa 1 quilo, já consideravelmente um indivíduozinho um tanto pesado, né? Para quem era uma célula só, né? Aquela célula ovo, ele já deu uma desenvolvida bem legal. Aí já vai ficando um espaço apertado aí para ele, né? Ó, com 6 meses ele vira a cabeça para se preparar para o nascimento. Ele começa a se virar. Como assim, professor? Se virar? Se virar para a posição, né, do nascimento do parto normal, que é o famoso, no momento que o bebê vai nascer, quando o parto é normal, ele fica numa posição, ele se encaixa. É uma linguagem assim mais, vamos dizer, técnica, né? O bebê está encaixado para nascer normal. Quando ele tem algumas dificuldades de se encaixar e até mesmo de dilatação, né, do útero materno, geralmente faz-se a cesariana, que é aquele nascimento por cirurgia, né? Mas a gente está vendo aqui, ó, com 6 meses ele já vira a cabeça para preparar para o nascimento, que é o famoso encaixe. Nas 37 semanas, o bebê já pesa aproximadamente 3 quilos, ó, quase 3 quilos, né? A sua cabeça começa a se posicionar em direção à cavidade pélvica, que eu acabei de falar, o tal do encaixe, né? Ele começa a se encaixar devido à aproximação do momento do parto. Todos os órgãos nessa fase já estão formados, ou então ele só está na engorda ali, né? Agora ele está só na manha, chupando o dedinho dele ali e terminando de se desenvolver, né? Tá? Então vem o nascimento aí, né? O nascimento na espécie humana, né? Ele pode ser lá normal, pode ser a cesárea, né, que a gente fala. Até cerca da 30ª semana, o feto tem aparência avermelhada e enrugada por causa de sua pele fina e da relativa ausência de quê? De gordura subcutânea. Tá? Isso o quê? Até ali cerca da 30ª semana. Depois disso vai acontecer uma formação gordurosa, um pouco mais rápida nele, né? Em geral, a gordura se forma rapidamente ao longo das últimas 6 a 8 semanas, né? Dando ao feto um aspecto liso e rechonchudo, né? Que todo bebezinho é fofinho, daquele jeito que a gente conhece, né? Esse período final de acabamento é dedicado principalmente à formação dos tecidos e à preparação dos sistemas envolvidos na transição do meio intrauterino para o meio extrauterino, ou seja, né, o trato respiratório dele também passa por uma preparação, digamos assim. Particularmente, ó, o sistema respiratório e cardiovascular. Por quê? Porque ele estava acostumado a respirar dentro daquele líquido, né, que é o líquido amniótico. Agora, ele vai precisar conseguir tirar oxigênio da atmosfera. Então, isso muda aí um pouco a dinâmica da respiração dele, né, na sobrevivência. E quem está envolvido nesse processo é o sistema respiratório e o cardiovascular. Então, os fetos prematuros, nascidos entre a 26ª e a 36ª semana, em geral, sobrevivem. Existe uma taxa de mortalidade para esses seres que são prematuros da 36ª semana, né, da 26ª até a 36ª, mas essa taxa de mortalidade é pequena, tá bom? Mas os fetos a termos, que são aqueles que nascem entre 37 e 42 semanas,
eles têm maiores chances de sobrevivência. Tá? Existem várias técnicas disponíveis para avaliar as condições do feto e para diagnosticar certas moléstias antes do parto e anormalidades no desenvolvimento, né? Hoje em dia, o médico pode determinar se um feto possui ou não certas doenças ou uma malformação congênita, utilizando, por exemplo, a amniocentese e a ultrassonografia. Tá bom, pessoal? Então, o diagnóstico pré-natal pode ser realizado cedo o bastante para permitir o aborto seletivo, mas nesse caso aqui, a gente sabe que no Brasil o aborto ele não é permitido assim, né, por vontade, por uma simples vontade. Mas em alguns casos isso pode acontecer, em alguns países, depende da legislação também. Então, por exemplo, quando forem diagnosticadas anomalias sérias e incompatíveis com a vida pós-natal, às vezes isso pode ser um motivo para querer, né, ou para ter o direito de se abortar. Então é interessante você saber que existem sim exames, pessoal, que podem permitir com que os pais saibam se a criança vai ter ou não algum tipo de deficiência, algum tipo de malformação, algum tipo de síndrome. Por isso, é importante o pré-natal para que, às vezes, algumas providências já possam ser tomadas, até mesmo com a criança no ventre da mãe. Tá bom? Então, esse foi o desenvolvimento embrionário. Vamos lá para a nossa revisão para dar uma repassada em tudo que a gente viu.